Seja muito bem-vindo à Semana do Analista de Marcas e para quem não me conhece ainda, meu nome é André Silva. E como que vai funcionar essa semana? Serão 4 aulas onde eu vou compartilhar com você diversos conteúdos que vai te auxiliar a compreender esse mundo da profissão analista de marcas, esse mundo dessa profissão que é analisar e registrar marcas. Justamente para te ajudar a entender se esse é o mercado ideal para você. Porque muitos dos que estão aqui inscritos nessa jornada, pode-se dizer, nessa semana, são pessoas que estão pensando em iniciar os seus trabalhos na área de registro de marca. Mas você já parou para pensar se esse é o mercado ideal para você? Então essa semana é justamente para te mostrar as oportunidades, os desafios, mostrar um pouco mais de quem já está nesse mercado há alguns anos. E assim você vai ver se você vai se identificar com isso. Porque é aquela coisa, muitas vezes a gente olha de fora, vê a paixão das pessoas naquele segmento, mas quando a gente entra é que a gente compreende a realidade. E muitas vezes a gente pode ter um choque entre as expectativas que a gente tinha e a realidade. Essa semana é justamente para isso, para te mostrar um pouco dessa realidade. Não é para te assustar, mas sim para poder trazer para ti um olhar que às vezes não é compartilhado. Nesse primeiro dia eu vou falar justamente sobre um dos maiores desafios, que é o medo de errar, e também falar sobre oportunidades de mercado. Então, fica comigo até o final que você vai compreender um pouco sobre como que é essa profissão de analista de marcas. Então, para começar, pega um caderno, vai fazendo anotação e já marca esse primeiro insight para te orientar durante todo o seu caminho, seja como analista de marcas, seja em qualquer segmento. Então isso que eu vou te falar agora é questão de negócio. É uma coisa que você tem que ter isso impregnado na sua veia, independente do ramo que você vai atuar. E anote aí, se você não se ver como uma marca, seu cliente não verá valor no que você faz. E esse é um dos motivos que levam a gente a ter receio de ingressar numa nova carreira ou fazer uma transição de carreira, ou começar algo novo, ou tentar fazer um andamento que a gente nunca fez. O medo de errar, ele está impregnado. E aí, a partir do momento em que você começa a ver a sua imagem ou a sua empresa como uma marca, você começa a criar algo que é fundamental em qualquer marca. Criar processos, criar um método, criar uma forma de fazer as coisas e que vai lhe garantir segurança, mesmo quando você nunca fez aquilo. Estranho? Não, é possível fazer. Eu digo isso porque eu já fiz nos outros segmentos que eu já atuei. Tive uma empresa na área de organização de eventos, que praticamente foi o meu laboratório de estratégia, de marketing e tudo mais. Cara, aprendi muita coisa lá. E o que me permitiu depois abrir uma agência de marketing. E na agência de marketing eu subi mais um outro patamar. Foi a hora que eu apliquei muito conhecimento de marketing, comecei a ver que o empreendedor muitas vezes não precisa de Google Ads, não precisa de Facebook Ads, porque ele ainda nem tem uma marca. Então ele pensa em vender, pensa em fazer várias coisas, mas não ajusta essa parte inicial. E aí é onde a gente cai justamente nessa frase. Se a gente não se vê como uma marca, o nosso cliente não vai perceber valor no que a gente faz, a gente vai querer vender algo premium, mas ele vai comparar com a concorrência. Você vai querer vender algo premium, ele vai te tratar como uma commodity. Vai ser uma hora que você vai ter uma percepção de valor muito menor a qual você gostaria. E aí é a hora que começa a dar frustrações. Então, por isso que é interessante compreender isso. Só que é interessante a gente pontuar que esse medo de errar, ele pode ser manifestado por diversas coisas. Eu vou fazer uma lista aqui de algumas coisas que, durante todo esse período em que eu venho fazendo consultoria, mentoria, eu fui observando. E às vezes você pode se identificar com isso. E o interessante não é só identificar, mas sim você pontuar e ver aonde o calo dói mais. Porque é aquela questão, às vezes a gente vai se identificar com vários elementos, só que você vai fazendo um de cada vez. É aquela questão, ataca um problema de cada vez. Se você tentar atacar todos os problemas que você possui hoje de uma vez só, você não vai para frente. Então, um passo de cada vez. Respeite o processo. Crie um hábito. Então, tem que ser uma coisa de cada vez.
Um dos fatores que contribuem muito para uma insegurança, para a gente ser inseguro, pode-se dizer, em tentar iniciar algo novo ou mesmo fazer algo diferente, é justamente a falta de uma visão de futuro. Esse foi um dos maiores problemas que eu precisei fazer para estar hoje onde eu estou, ok? Eu precisei criar uma visão de futuro, coisa que eu achava, não, isso é muito simples, não precisa ser feito isso, e às vezes deixava um pouco de lado. E fui empurrando com a barriga. Só que quando eu iniciei essa nova empresa, que é a Testo, eu vi que as coisas estavam demorando a caminhar. E aí, quando eu ajustei a visão de futuro, as coisas tomaram outro rumo. Pode ser coincidência ou não, mas aconteceu. E o porquê disso? Porque você tem visão clara do que você precisa fazer. Você não deixa ao acaso. Você vai fazer determinada coisa com intenção. Você fala com o cliente de uma determinada maneira com uma certa intenção. Você toca nele com uma certa intenção. Você entra em contato com ele, liga ou fala pelo WhatsApp de uma certa forma, porque você sabe que daquela forma funciona mais do que se você mandar um texto. Então, tudo que você começa a fazer tem uma intenção por trás. Não é uma intenção manipulativa, mas é uma intenção buscando resultado. Ok? Então você começa a ter uma intenção. Esse é um exemplo. Então a intenção ela vale tanto para a gente criar objetivos. Por exemplo, poxa, eu quero entrar nesse ramo de registro de marca porque meu objetivo daqui a um tempo é viajar com a minha família, ou proporcionar para ela uma vida melhor, ou ter um faturamento de mais de 10 mil por mês, ou poder trabalhar viajando pelo mundo. Então pode ser diversos objetivos, cada pessoa vai ter o seu. O importante é você setar os seus objetivos, sua visão de futuro e depois fazer o passo a passo para você chegar lá. Não adianta a gente sonhar, a gente tem que sonhar e materializar esse sonho em pequenas etapas. E aí a partir disso a gente chega lá. Isso vale para a empresa, isso vale para os seus sonhos pessoais, para a transição de carreira, para tudo. É uma ferramenta simples e que funciona. Pode ser feito de maneira visual, de maneira escrita, seja como for, a maneira que melhor você se adapte, que você goste mais. Mas a questão é, faça, ok? E aí, complementando esse primeiro, que é a visão, a falta de visão de futuro, é justamente a gente não tem visão de futuro, então a gente não sabe nem onde a gente vai, para onde a gente quer ir, e desconhece o que a gente é, aonde a gente está, ou o que é esse segmento que a gente quer entrar. A gente desconhece isso, por isso que essa primeira aula ela é bem oportuna, por conta disso. Porque eu quero justamente te localizar nisso, te mostrar, olha a oportunidade que tem, olha o que tem, veja se você tem esse perfil. E se tiver, a gente tem mais 3 aulas para frente para você ir se aprofundando. Então você vai trabalhando o terreno, ok? E conhecer o terreno é conhecer as barreiras de entrada, os desafios, as oportunidades, quem são seus concorrentes. Não é uma coisa que eu lido nesse primeiro momento, principalmente se você ainda não sabe, não conhece a fundo o mercado. Ou se você olha o mercado e vê que ele não é um mercado saturado. Então, no primeiro momento, eu só olho os concorrentes quando o mercado é saturado. Quando o mercado ele ainda não atingiu esse nível de saturação, ou ele ainda não é profissional, tá? Não, isso não de maneira pejorativa, mas o que é um mercado que ele ainda não é profissional? É um mercado onde as pessoas olham para ele como um bico. Ingressam e saem. Ah, eu estou precisando de um dinheiro, vou fazer um determinado bico ali. Ah, estou precisando de dinheiro, vou fazer aquilo ali. Elas não olham para aquilo ali como realmente um negócio. Então elas não se profissionalizam, elas não buscam aperfeiçoar os métodos de trabalho, não criam processos, logo não tem uma marca. Ok? Então, conhecer esses 2 pontos iniciais são muito fortes. Ok? E se você compreender isso, começar a trabalhar, cara, você vai estar anos-luz de muita gente. Ok? E o terceiro item, ele fica em conjunto com esses 2, que é justamente comprometimento. A gente está falando de marcas. Para criar uma marca, a gente precisa de comprometimento, porque marcas construem
né? As marcas provocam ações, que a gente precisa fazer ações para essas marcas serem reconhecidas, e essas ações vão gerar resultados. Entender isso, cara, também vai te dar um ganho muito grande, porque comprometimento gera recorrência de ações e isso vai deixar rastro. Deixando o rastro, a gente tem comprovação de uso da marca. Tendo comprovação de uso da marca, se alguém questionar, olha aqui, você apresenta, ok? E aí, outros elementos que, principalmente na minha época, quando eu comecei nesse segmento, eu tive muito problema, que é falta de orientação. Falta de um tutor, falta de um mentor, falta de alguém ou um amigo que abrisse abertamente falar sobre esse segmento. Infelizmente, na época quando eu comecei, cara, quem sabia desse nicho, quem sabia desse conteúdo, guardava as 7 chaves. E não gostava de falar. E quando você questionava muito, ficava irritado, porque falava que você não precisava saber sobre isso. E aí foi quando eu falei, cara, por que eu vou pagar R$3.000 para uma empresa que não me passa uma informação, que me traz uma insegurança? Por que eu vou pagar para ela? Não vi motivo. E aí eu peguei esses R$3.000, investi na minha empresa cresceu bastante com esse aporte que eu fiz na época e corri atrás, lógico, né, sem ter a bunda na cadeira, fui estudar pra caramba para começar a fazer. E errei bastante, mas não desisti. Errei, viu onde errei, fui tentando novamente, fui analisando, fui estudando e comecei a ter sucesso no registro de marca. E aí depois disso várias pessoas vieram atrás, né? Justamente para compreender como era, entender como era e para pedir ajuda para conseguir um registro. Porque muitas delas receberam uma ligação e se sentiram acuadas, se sentiram pressionadas assim como eu me senti. Show? Então, a falta de orientação era cruel. Felizmente, de um tempo para cá, isso está mudando. A gente está tendo vários canais no YouTube que estão começando a falar mais abertamente sobre esse assunto. Ainda a gente está engateando, sim, mas já é um grande passo comparado a alguns anos. Então, essa semana, por exemplo, cara, é fenomenal. Uma coisa que, se eu pudesse, eu ficava todo dia falando. Mas é aquela questão, infelizmente, né, a correria do dia a dia não permite às vezes eu parar para produzir diariamente um conteúdo tão denso assim para vocês. Mas, felizmente, se tudo der certo, daqui a um tempo eu vou ter essa possibilidade. Show? E aí o que acontece? A gente falou sobre desconhecer o processo, a falta de orientação. Um outro passo é justamente desconhecer o processo, ok? E é interessante a gente falar sobre desconhecer o processo porque no INPE tem um passo a passo, no INPE tem um manual de marcas, só que mesmo com essa pequena informação, que na verdade o manual de marcas ele é muito denso, só que a forma como ele está ali é tipo para ninguém aprender. É tipo, cara, tem essa informação ali, mas não é palatável, não é de fácil acesso. Às vezes você tem que ler diversas vezes para você compreender algumas coisas. Então, esse trabalho tinha que ser feito pelo INPE. Eu já critiquei o INPE algumas vezes por conta disso, já. Né? Nesse ponto eu critico bastante, porque ele, como órgão responsável por registro de marca, ele também tinha que se ver como uma marca. Ok? E desconhecer o processo é um problema para gerar uma insegurança? Sim. Só que ao mesmo tempo que você desconhece o processo, ele possibilita você fazer alguns questionamentos a mais. Então, é aquela questão, quando você desconhece algo, questione bastante para você começar a compreender, ok? Questione assim no sentido, se você encontrar alguém que vai conversar contigo, questione, pergunte bastante, porque ali você vai compreender essas nuances. E para você começar a trabalhar nesse segmento, você vai ver que você não precisa conhecer todo o processo para poder começar. Você precisa saber uma pequena parte, o essencial para orientar bem o seu cliente, ok? Porque se você for explicar todo o processo para o cliente, cara, você vai assustá-lo, tá? Infelizmente você vai assustá-lo, ok? E fala de todas as possibilidades que podem ocorrer. E aí, justamente por conta disso, que a gente cai no outro ponto, que é o excesso de informação.
Se você entrega muita informação para o seu cliente, cara, vai dar problema, vai dar pau. É a mesma coisa aqui contigo. Se eu entregar uma quantidade enorme de informação, em vez de ajudá-los, eu vou prejudicar o aprendizado, porque você vai ter um excesso de informação e não vai conseguir seguir à frente, ok? E aí, seguindo, eu vou falar só mais 4 itens e a gente vai seguir. É só para pontuar mesmo alguns que eu observei mais nos empreendedores. Falta de posicionamento de mercado, cruel para uma insegurança. Então, se você não sabe se posicionar no mercado, você vai se sentir seguro. Show? E esse falta de posicionamento está vinculado ao primeiro ponto, falta de visão. Não saber em qual o seu mercado está também é reflexo de você não ter uma visão de futuro e não saber se posicionar. Falta de uma rede de apoio. Felizmente, de algumas turmas para cá, a gente começou a fazer uma rede de apoio, está sendo muito bacana a experiência. E, cara, é surreal o que uma rede de apoio pode fazer, porque no momento de dúvida, momento em que você, às vezes, de esquecimento, que é normal devido à correria do dia a dia, você joga ali no grupo, faz um questionamento, alguém vem com uma outra visão e falou, dá uma olhada nisso aqui. Ou alguém já passou por essa situação, a pessoa vem trazer a experiência dela, ou dá o exemplo ali. É muito bacana isso. Felizmente, já tem uns 6 meses que a gente começou isso e já está sendo muito bacana. E antes não tinha. Cara, antes era como se diz, você era visto como um ET. Você sabia de registro de marca, quando você falava, todo mundo te olhava assim, como sendo um cara de outro mundo. E você mesmo não tinha com quem conversar. Porque geralmente as pessoas que sabiam desse segmento não gostavam de compartilhar. E é justamente isso, a pessoa te via como concorrente. Mas vocês vão entender um pouco mais sobre concorrência mais para frente, né, nas próximas aulas. Ok? E justamente o último reforça o que eu já tinha falado antes. Não acreditar que muitas coisas podem ser simples. Então, não subestime o que é simples, porque muitas vezes ali no simples a gente vai conseguir ter a virada de chave que a gente precisa para o nosso negócio, para o nosso processo, ou até mesmo para o fechamento com o nosso cliente. Ok? Então, esse medo de começar algo novo, esse medo de agir é natural. Entenda que ele é natural, contudo, ele não pode ser paralisante. Então, saiba que a todo momento isso vai acontecer? Vai. E entenda ele como sendo uma prudência. Em excesso, ele vai te paralisar. Então, você tem que trabalhar para que no momento em que você sentir esse medo, você falar, poxa, eu estou sentindo esse medo, é por conta de quê? A partir daí, você consegue, poxa, eu estou tendo esse medo porque eu quero ir para esse segmento, mas eu não fiz um planejamento. Lógico, eu não estou com uma visão clara de futuro bem ornamentada. Sendo assim, como que eu posso fazer? Entende? Você começa a fazer um auto-coaching, ok? Então, esse processo praticamente que eu estou falando para você é um processo de auto-coaching. E no caso, se fosse 1 a 1, seria um processo de mentoring ou um processo de coaching que eu estaria fazendo contigo a ponto de você chegar nessas soluções e, a partir dali, deslanchar, ok? Então, sentir um frio na barriga, tranquilo. Frio na barriga no processo de registro de marca é comum. Até mesmo os resultados semanais. Cara, tem semana que, sinceramente, eu fico naquela ansiedade pelo resultado. Por quê? Porque, às vezes, é um resultado que vai sair uma petição que foi feita 2 anos atrás. Então, ali vai sair o resultado daquele trabalho que foi feito há 2 anos atrás. Então, entende? Por isso que a gente precisa ter comprometimento, porque uma coisa que você fez há 2 anos atrás vai ter um resultado agora. Imagina, durante esses 2 anos você está conversando com clientes, você está ali mantendo o relacionamento e precisa ter comprometimento, porque se você some, o cliente fica na mão. E aí nesse ponto todo vai um outro insight. O seu cliente, ele pode se sentir inseguro? Sim, mas você não. E é estranho falar isso, mas é a verdade. O seu cliente, ele pode se sentir seguro, mas você não pode transparecer a insegurança para ele. E aí é uma coisa que precisa ser trabalhada. Esses pontos que eu falei
sendo trabalhados, você vai começar a conseguir trabalhar isso, que é justamente você não transparecer que você não sabe fazer determinada coisa. Porque no INPE vai ocorrer? Vai. Vai ter momento em que você vai precisar fazer uma petição que você nunca fez? Sim. Vai ter exigências que você nunca fez? Sim. E aí você vai aprender com erro. Em alguns casos você vai aprender com erro. Um exemplo foi o que aconteceu comigo, acho que há 2 meses atrás. O INPE fez uma exigência que ele nunca tinha feito. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu aplaudi, sinceramente. Eu falei, cara, o INPE está certíssimo em fazer essa exigência, porque ele evita que o empreendedor reinicie o processo e vai agilizar o andamento processual. E qual que era a exigência? Ele solicitou que a pessoa mudasse a imagem porque ela estava incoerente. E realmente estava. Então ele, em vez de indeferir logo, ele falou, olha, altere essa imagem para ficar coerente com o que você solicitou. Né? E aí, quando eu li aquilo, eu falei, cara, que massa. Como uma pessoa que trabalha com construção de marca, gosta de processos, eu falei, cara, o INPE está melhorando os processos. E aí a gente fez a petição, preparou todinho, seguindo exatamente como foi solicitado. Pagamos a taxa, protocolamos. 1 mês depois, petição não atendida. Ok? E aí falou que a petição não atendida porque não se pode alterar a imagem depois que foi protocolado. Aí eu descasquei. Aí eu fui na ouvidoria, fiz reclamação na ouvidoria do governo, ouvidoria do INPE, fiz uma carta explicando ali, rebatendo isso também, porque foi uma pegadinha para ganhar mais taxa, para conseguir mais taxa. Porque naquele momento o analista sabia que não podia mudar. Quando ele faz aquele pedido, praticamente ele sabia que teria que apresentar uma nova imagem. Só que aí ele vai e recusa. E foi o mesmo analista. O importante é isso, salientar é isso, que a pessoa que fez a exigência foi a outra que depois não aceitou. Essa foi a incoerência. Então, diante dessa situação, o que eu aprendi? Quando o INPE solicitar isso, vamos reiniciar o processo e esquece. Não faça exigência. E é aquela questão, infelizmente, alguns processos a gente vai ter esse tipo de aprendizado, ok? E aí de quem é a culpa? A gente não tem como, não é culpa sua como analista, não é culpa do cliente. Infelizmente, nesse caso, a culpa é a informação que foi passada de maneira equivocada. E aí é aquela questão, interpretou de uma maneira, solicitou uma coisa, a gente fez e depois rejeitou, ok? E aí o que acontece? Aprendizado. E esses aprendizados é uma das coisas que a gente costuma compartilhar assim, mais abertamente nos grupos e tudo mais, porque são coisas do dia a dia. Né? E, cara, são muitas coisas que vão ocorrer, muitas coisas que já ocorreram, tá? E vão continuar ocorrendo, porque é aquela questão, quem analisa são pessoas. Sendo pessoas que estão analisando, vários elementos podem ocorrer ali, né? Várias análises subjetivas podem ocorrer, ok? Então, assim, com relação a essa parte, entenda como prudência e a partir daí você vai começar a visualizar as coisas de uma maneira diferente. Você vai sentir, poxa, eu estou com friozinho na barriga. Legal. Isso vai me deixar prudente. E no momento que você ainda tem isso, você não vai errar. Você vai ter mais cuidado em tudo que você for fazer. Seja uma mudança de profissão, né? Uma mudança ali de um segmento para outro, seja para iniciar um novo negócio, seja para protocolar uma determinada exigência, um determinado andamento, seja o que for. A questão é, isso vai vir e você tem que entender o que é. Assim você começa a ter um controle emocional da sua emoção e ganhar na sua performance, ok? E aí, a partir daí, você também começa a ficar um pouco mais aberto para visualizar oportunidades. É estranho, né? A gente falou sobre isso, agora vai falar sobre oportunidades, porque uma coisa está atrelada à outra. Muitas vezes, quando a gente vê uma oportunidade, a gente fica com medo de errar.
Muitas vezes quando a gente vê uma possibilidade de ganho, uma possibilidade de transição de carreira, a gente fica com medo de arriscar, medo de começar algo novo. E isso é natural, ok? Isso faz parte do processo. E como eu já disse antes, você tem que compreender esse medo e não deixar ele te paralisar. Algumas pessoas têm um comportamento de queimar ponte. Por exemplo, cara, não estou satisfeito com isso, poxa, eu quero ir para aquele outro lugar. Pede demissão, corta esse laço e já vai direto. Algumas pessoas são assim. Outras não, fazem uma transição de carreira. Então você tem que compreender qual é melhor para ti. Eu, particularmente, eu queimo pontes. Eu era servidor público, pedi férias, não estava aguentando mais, pedi uma férias de 30 dias. Fiquei 30 dias martelando aquilo. Não vou voltar, não vou voltar. No dia de eu voltar, eu fui lá e pedi demissão. Então, assim, algumas pessoas precisam ter uma transição de carreira, outras fazem como eu, queimam pontos. Porque naquele momento que eu pedi demissão, eu saí de um salário alto para zero. Não tinha mais nenhum salário. E aí eu fui começar a construir algo do zero ali, que foi a agência de marketing depois. Então, assim, muitas vezes algumas pessoas fazem isso? Fazem. Tem essa transição de carreira muito forte? Tem. Outras pessoas de uma transição mais lenta? Sim. Então você tem que compreender, não olhe porque uma outra pessoa fez que para ti vai ser benéfico, porque pode vir uma frustração muito forte. E aí quando você estiver diante de uma oportunidade, analise e não tenha medo também de seguir, ok? Não fique pensando demais, porque tem horas que, isso vai passar, ok? Muitas vezes você vai ver, poxa, meu colega viu algo ali, ele foi, eu fiquei. E aí você está tentando agora e não consegue. Você perdeu o time. A oportunidade ela é justamente nesse ponto. Tem horas que você perde o time. Nesse momento, a gente está no momento, eu já falei para algumas pessoas que a gente está no momento interessante no registro de marca. Porque essa é uma área que, ao meu ver, ela ainda a gente está arranhando. Ela está muito no início. Poxa, André, mas tem muitos escritórios estabelecidos? Tem. E tem muitos escritórios que ainda estão fazendo status quo. Uma coisa que já era feita há muito tempo e estão mantendo uma forma de trabalhar antiga. Não se atualizaram. E devido a isso abriu uma oportunidade muito grande. Muito grande. O que me fez crescer rapidamente, em pouco tempo, cara, foi justamente explorar esses gaps. Ok? Então, assim, para você ter uma ideia, isso não é para me gabar, não é para fazer nada nesse sentido, mas só para você ter uma ideia da potencialidade desse mercado. Quando eu realmente falei, eu vou entrar nesse mercado, então foi praticamente em março, abril. Então demorou em torno de uns 7 meses, então em um ano, né, que de 7 meses, né, porque como eu comecei ali já para o final, foi nem março, foi um pouco mais para frente, num ano que eu trabalhei somente 7 meses, a empresa faturou 110 mil. Trabalhando sozinho. No primeiro ano, no qual ainda a autoridade não estava construída, no qual ainda não tinha muitos processos, porque em 7 meses ainda não deu o resultado final. Né? Se você faz o processo inicial, depois de 7 meses, você não tem resultado final ainda. Demora, né? Está demorando em torno de uns 10 meses. Então, ocorreu isso. No segundo ano, foi um pouco mais. E aí é aquela questão, à medida que você vai avançando, o que você tem que fazer para melhorar? Você tem que melhorar os processos, você tem que começar a usar ferramentas diferentes, você tem que se profissionalizar. Então não adianta você ver uma oportunidade se você não se profissionalizar. Não adianta você ver uma determinada situação passando na sua frente se você ficar parado olhando. Eu tinha um colega na graduação que era muito engraçado. Ele era do tipo da pessoa que a gente começava a falar as coisas, ele se animava, empolgava todo mundo e de repente, bora fazer? Bora! E na hora que todo mundo levantava para fazer, ele encostava e cruzava os braços. Não seja esse tipo de pessoa, tá?
Ele fazia isso de maneira cômica, mas externalizando uma característica, um comportamento que geralmente ocorre, que é a gente se anima, mas na hora do vamos ver, vou pensar mais um pouco, vou cruzar os braços, e aí você perde oportunidades, ok? E aí, diante disso, né, diante dessa situação, você vai pensar, poxa, André, mas deu sorte, será? Ou a gente começa a entender os sinais. E aí é uma questão que eu te falo. Comece a entender os sinais, comece a ver os gaps, comece a conversar com empreendedores e você vai começar a ver oportunidades que não estão sendo particularmente sendo acessadas por todo mundo. Uma das coisas que eu observo muito no registro de marca, e anote isso aí, os empreendedores buscam segurança. Eu já tinha falado isso, estou falando de novo para reforçar. E diante disso, se na tua cidade ainda não tem ninguém que trabalhe com isso, cara, você tem uma oportunidade muito grande de se tornar referência na sua região. Eu te falo isso porque a gente tem empreendedores que sabem que a fronteira regional hoje não interfere, ok? Então eu tenho clientes de São Paulo, muitos clientes em São Paulo, muitos clientes lá no Sul, ok? E clientes nos Estados Unidos, em Portugal, espalhados pelo mundo também. E por que isso? Porque não tem fronteira. Esse serviço te permite você atender de qualquer lugar. Eu tenho meu escritório aqui agora, só que nesse momento, desde quando eu vim para cá, eu tive só um atendimento aqui e essa semana eu vou ter outro. Por quê? Porque a maioria dos trabalhos eu faço para fora. Aqui do DF mesmo eu tenho poucos clientes. Ah, André, por que você tem poucos clientes hoje no DF? Porque ainda eu não intensifiquei o meu marketing aqui. Justamente porque eu estou estruturando a empresa para receber essa nova demanda. Porque você fazer marketing sem ter estruturação dos seus processos é você criar demanda para terceiros. Entendes? Né? Compreende? Então, isso você já tem que começar a ir trabalhando, começar a ir pensando. E aí, diante disso, como que a gente começa a ver realmente o potencial que esse mercado tem? No Ministério da Economia, saiu uma notícia que é bem interessante. Né? Lá no site do Ministério da Economia tem um dado que é bem recente, da quantidade de marcas que foram abertas agora em março. Então esses dados vão aparecer na tela, mas atualmente a gente tem 19 milhões de empresas ativas e somente em março de 2022, mês passado, 351 mil empresas foram abertas. Então, olha só a quantidade de empresas abertas. E aí, cara, você olhando para isso, quantos profissionais você acha que é necessário para a gente registrar todas essas empresas? Para a gente registrar as marcas ou orientar essas empresas? Por quê? É diferente a gente falar que aqui a gente teve 351 mil marcas. Mas a gente teve 351 mil empresas que precisam de assessoria para a marca. Não necessariamente para registrar. Ela pode precisar de uma consultoria, de uma orientação, de uma análise de viabilidade e outros serviços que não necessariamente são o registro de marca. E aí é a hora que você começa a ver a quantidade de oportunidades começa a se abrir. A quantidade de ativos e serviços que você consegue ofertar para essas empresas, ok? E aí, lógico que dentro dessas 351 mil, a gente tem empresas de diversos segmentos, de diversos faturamentos, níveis de faturamento. E aí, dependendo da forma como você deseja trabalhar e atuar, você vai escolher o segmento ali para você se comunicar e explicar de uma maneira mais adequada. Se vocês pararem para observar, eu particularmente quase nunca estou de terno. Se vocês observarem, é difícil eu postar foto de terno ou fazer uma live de terno. Não que eu não goste, cara, eu adoro usar terno, eu acho uma coisa muito bacana. Só que no momento em que eu posicionei a Testo,
ela não era para esse perfil de cliente. Se eu usasse terno, eu ia estar desconexo com a imagem e com a linguagem que eu uso para me conectar com o meu cliente ideal. E aí, entender isso é fundamental. Compreender isso faz com que você use as ferramentas que você tem no seu dia a dia para criar empatia com as pessoas, ok? Então, a forma como você vai se expressar, a forma como você vai se vestir, tudo isso cria conexão com seu cliente. Não quer dizer que você vai deixar de usufruir, que você vai deixar de ter o seu objetivo, alcançar os seus objetivos. Só que você não pode, às vezes, destoar. Se eu começar realmente a usar os ternos, poxa, sou fã de terno, tenho vontade de colocar, ficar andando de Armani. Mas é aquela questão, pô, vou andar de Armani para atender um MEI ali, não desmerecendo o MEI, mas eu vou intimidá-lo. E no momento que eu intimido ele, eu deixo de aproveitar ao máximo o que ele tem a ofertar ali de informação para a gente encontrar um diferencial estratégico para ele. Então, nesse momento, eu prefiro abrir mão de um desejo meu, de uma vontade minha, que seria andar de terno e por aí vai, para poder auxiliar o meu cliente. E é justamente isso está alinhado com aquilo que eu falei antes. Se conhecer, saber onde você quer chegar, saber o que você deseja. E dentro disso tudo está os valores e os ideais que você prega. Um dos valores que é muito forte na minha empresa, e principalmente em mim, é ajudar o próximo. Então, a ajuda ao próximo é um dos meus valores que ele está lá em cima. Né? Quando eu fiz o trabalho de identificação desses elementos, identificação de valores pessoais, eu acabei verificando que esse elemento ele é um dos mais fortes. Tanto é que eu faço isso de maneira natural. Às vezes eu conheço uma pessoa que eu nunca vi na vida e auxilio ela. Fato é, muitas pessoas aí no Instagram que me chamam, me perguntam no direct, caramba, tenho esse andamento, aconteceu isso, o que a gente pode fazer? O que eu posso fazer? Será que isso está certo? No momento que eu consigo responder, eu acabo respondendo ela sem cobrar nada. Por quê? Esse valor, para mim, é muito forte e isso me faz bem. Compreender isso te ajuda a aumentar sua performance, te ajuda a alinhar melhor sua visão de futuro, alinhar melhor as suas estratégias, diminuir suas frustrações e, acima de tudo, você para de se sentir seguro. Porque tem uma máxima que algumas pessoas acreditam até hoje, que é: eu não vou compartilhar informação com o cliente, ele vai fazer sozinho. Eu vou compartilhar informação que o concorrente vai aprender, vai fazer e vai passar na minha frente. Ele pode até fazer isso? Pode. Vão fazer? Vão. Mas isso não vai fazer você deixar de ser quem você realmente é. Não vai fazer você perder o seu diferencial. Na verdade, vai engrandecer cada vez mais o seu diferencial. Então, no momento que você compreende isso, você joga isso a seu favor. E aí é interessante porque uma coisa que particularmente eu acredito é justamente essa troca de informação que a gente está tendo. Em vez de eu aumentar a concorrência, eu aumento o mercado. Estranho, né? E isso é um ensinamento que aqui, a gente tem da Coca-Cola e da Pepsi. Por muito tempo as duas brigaram, disputando o market share uma da outra, a participação de mercado uma da outra, até que elas perceberam que se elas se unirem e promoverem o mercado de refrigerante, as duas crescem juntas. E aí o que é mais, como se diz, o que é mais intuitivo do que isso? Cara, se a gente se juntar, a gente promove o segmento, a nossa participação no mercado pode continuar sendo a mesma. Só que se a gente aumenta a participação de mercado, né, aumenta o tamanho do mercado, a gente aumenta o nosso faturamento. É mais lógico do que a gente brigar, gastar dinheiro com uma rixa que às vezes não vai ter fim e esquecer dos outros participantes que vão estar lucrando com a nossa briga. Entende? Então, vocês vão observar que durante toda essa parte eu falo muito de estratégia. E por que disso? Porque é negócio. A gente tem que tratar tudo que a gente vai fazer como negócio. A gente é empreendedor. O que a gente vai fazer, independente se a gente vai trabalhar em home office ou não, é um negócio. E quando você começa a ver
e começa a tratar o seu trabalho como um negócio, aí você vai longe. Aí sim você vai ter valor. Aí sim o cliente vai olhar para ti e falar, cara, eu te quero. Nem pergunta preço. E o melhor desse mercado, quando alguém indica, você pode cobrar o preço que for, vai fechar. As pessoas, elas vêm por segurança. Você vende um bem intangível. Mais para frente eu vou falar mais sobre isso, porque, querendo ou não, a gente vai alongar muito essa aula. Então, eu espero que você compreenda bem essa questão de oportunidades, essa questão de frio na barriga, né? Desse sentimento de errar, esse medo de errar, esse medo de fazer algo diferente. Saiba que isso existe, saiba que isso vai existir, mas não deixe que isso te paralise. As oportunidades estão aí. Eu falei algumas, né, para ti. Eu falei dessa quantidade aqui de empresas que abriram, sim, e ainda você pode reforçar isso olhando no seu estado. Então faça o dever de casa, vá na junta comercial, no site da junta comercial do seu estado e veja quantas empresas abriram aí. E você vai começar a observar isso e veja quantas empresas de registro de marcas tem na sua região. Comece a observar isso. Só que segure um pouco a emoção, segure um pouco a adrenalina, tá? Para você começar a trabalhar o lado racional e planejar de maneira adequada, ok? Porque tem alguns locais, que nem já aconteceu com uma menina que eu orientei, que na cidade dela não tinha ninguém. Cara, ela falou, cara, não tem ninguém. Não tem ninguém. Na hora que ela viu aquilo, ela falou, cara, ela ficou em êxtase, né? Porque, querendo ou não, você tem ali um território para você dominar. E se você saber trabalhar diferente, você vai se tornar autoridade, você vai se tornar referência. E a gente sabe, quem é o primeiro na região acaba sendo uma referência. Ok? Além disso, de tudo que eu falei, quais as outras oportunidades que ainda a gente tem, André, dentro do registro de marca? Cara, a gente tem a parte de licenciamento de marcas. Ainda é inexplorável, por quê? Porque ainda está nas mãos de poucas empresas. Então isso ainda é uma coisa que dá para trabalhar muito. A gente tem as outras modalidades de registro que geralmente eu não comento nos meus vídeos, que é marca coletiva, marca de certificação. Então, isto também é muito forte, só que a empresa ela já tem que estar com uma maturidade para pedir esse tipo de proteção, porque é uma coisa um pouco mais diferente, mas são oportunidades, são ativos que você pode ofertar para o seu cliente. Além disso, consultorias, assessorias, você pode fazer pesquisas, cara, tem diversas coisas que você consegue fazer e não precisar necessariamente fazer registro de marca. Só que isso vai depender do seu perfil e daquilo que você gosta. O que eu vejo geralmente é a pessoa quando entra nesse segmento, ela se apaixona. Querendo ou não, para mim é uma coisa apaixonante. Na verdade, o segmento que me escolheu, não fui eu que escolhi o segmento. Então, à medida que eu fui crescendo profissionalmente, esse segmento acabou me escolhendo e eu me identifiquei muito com ele. Tanto é que todo o meu MBA, toda essa parte de estratégia voltada para o ramo de estratégia de negócios e crescimento de marcas. Não deixe de assistir a aula de amanhã e vai ter um post lá no Instagram perguntando qual foi o seu maior insight dessa aula. Eu acabei falando bastante coisa, mas se você teve um insight que vai mudar a sua forma de pensar, a sua forma de atuar nesse segmento, compartilhe com a gente lá no comentário, assim a gente vai ver realmente em que ponto que a gente conseguiu te tocar e te ajudar hoje. As marcas são assim, um passo de cada vez. A cada dia a gente toca as pessoas de uma maneira única. Gente, vejo vocês na próxima aula. Não deixe de ver as próximas aulas, porque a gente vai aprofundar cada vez mais. Um grande abraço